Ok. Pronto. Agora está melhor. Ok. Muito bem, graça e paz, vocês que estão entrando. Esta é uma live de estudo bíblico. Vamos fazer leituras. Vamos fazer comentários sobre textos. Estamos aqui aguardando os nossos amigos. Graça e paz, seja bem-vinda. Maravilha, eu tentei entrar aqui um pouquinho adiantado para poder ver se eu conseguia melhorar a câmera. Acabei que eu quase não consegui mexer na câmera, porque estava dando aquelas coisas dos quadradinhos e eu ainda não mexi com isso. Então não estou assim 100%. Mas vamos lá. Vamos esperar um pouco para que as pessoas possam chegar. Vou fazer aqui alguns convites. Vamos compartilhar para que possa chegar mais pessoas, né? Compartilhar com os nossos contatos. Compartilhe você também. Loli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Versículo diário, seja bem-vindo. Irmã Cris. Carlos Gouveia, seja bem-vindo. Irmã Vera. Flor, Armando, Cláudia, Raul, Pedro. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Olha lá, rapaz, meu cunhado está no Wilster. E aí, primo, como é que é? Tudo bem? Irmã Idelma, olha aí, irmã Célia, maravilha. Fico feliz que vocês tenham chegado. Vou continuar fazendo compartilhamento aqui por enquanto. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Vamos chegar. Quem tem a apostila, pegue a sua apostila na página 7. Se você ainda não tem a sua apostila, se você tem interesse de receber essa apostila, manda uma mensagem privada para mim, ou se você já tem um WhatsApp aí no link list da casa, manda uma mensagem que eu vou repassar para você essa mensagem, essa apostila em PDF, gratuitamente, para que você possa interagir e fazer perguntas também. Vamos deixar já tudo pronto para a gente poder começar a nossa live de estudo. Você que tem interesse, convide mais pessoas. O mountain be made low, O valley be raised up. Vai compartilhando aí, criador da live. É um nome complicado aqui que eu não consigo ler isso. Wausa alguma coisa, não sei o que é. Mas seja bem-vindo. Irmã Sara, muito bem, seja bem-vindo. Graça e paz. Fique à vontade. Desculpa, meu que é Valzinha. Valzinha, sejas tu próprio. Eita, agora eu consegui ler. Valzinha, sejas tu próprio. Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo. Nossa, que complicado ler isso tudo sem um ponto, sem um espaço. Desculpa, eu errei seu nome. Aqui no Insta também você pode compartilhar, você pode fazer a sua palavra, a nossa palavra. Vai tremer um pouquinho porque eu estou aqui compartilhando, tá bom?
Só um minutinho. Vai curtindo aí a música enquanto a gente compartilha. Vamos compartilhar, vamos chamar a pessoa. Verdade. Valzinha. É de Portugal? Sara Silva. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Alice Silva. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe tua vida. Graça e paz. Eu moro também aqui em Lisboa. Estamos fazendo aqui uma live de crescimento espiritual. Uma live com assuntos muito especiais. Bacana, eu também, olha que bom, maravilha. É isso mesmo. Mafra, vou muito aí buscar uns amiguinhos. Graça e paz. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Isuko. Eu gosto muito dessa música. Bom, agora então, vamos voltar e colocar aqui um fundo musical mais tranquilo para a gente poder falar da palavra. Graça e paz, graça e paz. Eu gosto dessa banda, acho que é Maverick o nome deles. Gosto bastante. E aí, eu estou usando aqui o aparador onde eu coloco a TV para poder segurar os telefones. Bom, já são 23 horas aqui para mim, já são 19 horas para quem está no Brasil. Vamos começar então. Vamos começar o nosso assunto. Vou colocar um fundo musical aqui. Hoje o nome da nossa live vai ser Criado para Ser Eterno. Você que tem a apostila, você que já recebeu na sua casa um PDF, nós estamos na página 6 e nós vamos falar hoje um assunto muito bacana. Muitas vezes a gente se pergunta o que exatamente nós vamos receber no final dessa nossa jornada, no final dessa nossa vida aqui. Acredita-se que a nossa vida, ela é, como se diz, que nós vamos para a eternidade, né? Vamos para a eternidade. Mas, na realidade, a partir do momento que nós estamos fazendo a vontade do Criador e que nós temos essa conexão com Deus, nós já estamos vivendo a eternidade. Porque quando chegar o nosso momento de partir, vai ser somente uma porta. Nós vamos atravessar, sair deste mundo, dessa vivência, desse local, e vamos para uma existência eterna. Então, quando nós fomos criados, desde o início, nós estávamos numa forma de eternidade plena, e naquele momento em que nós caímos, Joana, seja bem-vinda, Deus abençoe a tua vida. Naquele momento que nós caímos, como eu já falei da outra vez, até na pregação, eu fiz uma pregação do mês passado, eu falei sobre isso. E nós caímos, nós perdemos essa conexão com a eternidade. E essa conexão, ela é reestabelecida com o nosso Criador. A partir do sacrifício do Messias, nós cremos no sacrifício do Messias. Nós cremos na nossa religação.
com Ele. O primeiro texto que nós vamos ler, ele está em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Então nós percebemos que a nossa vida, ela é baseada, nós temos hoje a nossa entrada garantida no reino pelo Messias, que nos readquiriu, nos comprou, nos religou com o Pai e fez de nós um reino de sacerdotes, um reino, como é que se diz? Um povo santo, um povo especialmente seu, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, então, reis, rainhas, sacerdotes, fazendo a vontade de Deus. E muitas pessoas acreditam que essa eternidade ela só vai realmente começar, só vai realmente ter um início depois que a gente sair dessa existência física. Mas Jesus, quando ele esteve em carne, junto conosco, vivendo nesse mundo, em alguns debates feitos com fariseus, ele disse que o reino de Deus chegou. A palavra que ele usa é que o reino de Deus, ele já está, ele já chegou. Não é uma questão de que ele virá, não é uma questão de que ele vai se tornar. Nós cremos que a partir do momento que ele instaurou esse propósito, então nós de fato já estamos vivendo a eternidade. Nós vamos passar sim por uma existência física, vamos passar sim por momentos ruins, momentos bons, momentos fáceis e momentos difíceis, mas a eternidade ela já foi plantada em nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada. Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Então você percebe que quando nós fomos criados, nós já fomos criados para ser eterno. Sem literalmente entrar num ponto crucial, num ponto difícil, mas no Gan Eden, o jardim de Deus, onde o homem foi colocado para poder exercer a sua ligação com Deus, ele tinha à sua disposição uma árvore, e esta árvore, se fosse tomada, se fosse aproveitada, se ela fosse comida, é a árvore da eternidade. Ou seja, nós tínhamos a possibilidade de nos manter eternos, uma vida eterna, já no próprio momento da criação. Mas por um erro, por um vacilo, nós caímos. E é nesse momento, quando nós caímos, que nós então tivemos essa dificuldade, e essa dificuldade que se mostra em nós até hoje. Porque quando Deus nos fez, o propósito inicial era a eternidade. Logicamente que Deus não é pego de surpresa. Nós cremos num Deus que ele é completamente onisciente. Ele é um Deus que ele é completamente conhecedor de todos os momentos. Para Deus não tem tempo. Para Deus não tem um momento, né? Deus ele vive uma eternidade plena. Mas tudo isso é contado para nós que vivemos nessa forma de vida. Quando você pensa nessa existência
que nós temos, que é uma existência falha, uma existência pequena. Nós temos testes em cima de testes e nós erramos várias vezes, nós acertamos algumas. E a misericórdia de Deus, ela abrange todo o nosso viver, a nossa existência. E a palavra é bem clara, ela diz: se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já seríamos destruídos. Para que você perceba que essa existência que nós vivemos, ela é muito pequena, ela é rápida demais. Tem um salmo que ele fala a respeito disso, e ele diz que o tempo do homem é 50, 60, os muito fortes vão até 70, mas o que passa disso é canseira e enfado e todos os tipos de dores, né? A gente vai chegando em certa idade e a gente já começa a sentir dores. O problema todo é que quando você tem dentro de você esse foco para você viver a eternidade já estando nessa existência que é física, você já pode desfrutar de muitas coisas. Você já pode desfrutar da certeza de ter, né, um galardão. Você já pode desfrutar da fé e da tranquilidade que você tem. Quando nós fomos educados a ter essa conexão, fomos levados a acreditar que nós estamos fazendo uma troca, uma barganha, eternamente uma troca. Ou seja, eu dou para Deus uma obediência, eu dou para Deus um louvor e Ele retorna para mim uma bênção, um livramento, ou Ele me guarda de alguma coisa, que seja. Mas a proposta de Deus é relacionamento, a proposta de Deus é convivência. Exatamente isso, de nós termos com Deus uma amizade. Não é uma questão de você simplesmente fazer algo para que Deus possa te retribuir algo. Porque se eu acredito que a existência ela está já na eternidade agora, e eu vou ter um período probatório que seja, eu vou ter um período com Deus, até chegar então ao final desse período, nessa existência física, para que eu possa desfrutar 100% de um corpo restaurado, de uma terra restaurada, de uma natureza restaurada, né? Porque a palavra fala que todo o momento a própria natureza ela sofre, ela geme como se estivesse em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus, que é o momento em que Cristo ele vai redimir a igreja, ele vai redimir o planeta e nós vamos passar a eternidade com Deus. Então essa eternidade ela já começa aqui, ela já começa neste plano, nesta localidade, neste momento. Essa vida secular. Então, tecnicamente, você é levado a acreditar que a vida ela é uma preparação. A vida é um momento que nós passamos e que faz com que a gente tenha uma série de escolhas a fazer e que vai nos levar a ter essa comunhão com Deus. Então, aqui você pode encarar como sendo um local de preparação, você pode encarar como sendo um momento, né, para que você possa viver e exercitar até chegar à sua restauração, vamos dizer assim. Mas a verdade é que Deus projetou cada um de nós para ser eterno. Nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Graça e paz, Eunice, Araceli, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Vamos compartilhar essa live, vamos falar do amor de Deus. Deus projetou para que fôssemos a imagem de Deus. Nós fôssemos realmente a imagem do Criador. Deus desejou, Ele condicionou nossa mente para termos esse desejo, essa vontade. Deus nos coloca então, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Deus colocou em nós o desejo pela eternidade. Logicamente
que você vai observar e você vai ver que existem pessoas que não acreditam e não querem acreditar nisso, então para elas a existência é meramente um acaso, a existência é meramente um momento, e elas então vão aproveitar isso da forma mais forte que elas puderem fazer. Graça e paz, irmã Zete Fernandes, Eliomar, seja bem-vindo. Agora nós, que temos essa certeza, que acreditamos, que de fato vai haver. Cheguei Brasil, muito bom. Isabel Marques, seja bem-vinda, Deus abençoe. Para nós que acreditamos na sequência da vida, nós que acreditamos que essa parte mortal, ela vai ser revestida pela imortalidade, aquilo que é corruptível vai ser transformado na incorruptibilidade, e nós vamos passar da morte para a vida e viver uma coisa perfeita, assim como Deus criou no jardim, no Gan Eden, o jardim das delícias, como a gente traduz. Isso passa a ser uma certeza e não simplesmente uma possibilidade, uma coisa que você precisa acreditar para você ter acesso. A verdade é que para nós que cremos, é igual Paulo fala, né? Para nós que cremos, a cruz ela é uma certeza. A mensagem do Evangelho é uma certeza. Ela é juízo e justiça para aqueles que não creem, para aqueles que perecem. Mas para nós que cremos, ela é poder de Deus para que esse Evangelho possa prosseguir. E quando nós falamos a respeito desse desejo, nós falamos também a respeito desse sonho da nossa própria carne. Boa noite, graça e paz, Isabel Marques, seja bem-vinda, Deus abençoe a tua vida. Nós cremos na renovação de todas as coisas. Por quê? Porque nós passamos por dificuldades, por doenças. Graça e paz, Jade, seja bem-vinda. Nós passamos por deterioração, né? Boa noite. Nós passamos por privações, por momentos de sofrimento, né? Agora mesmo nós estamos passando por dificuldades com tantos conflitos que a gente tem por aqui. E isso gera em nós anseio, medos, isso gera talvez em alguns desespero. E é totalmente compreensível, porque nós somos seres humanos e nós precisamos nos agarrar em alguma coisa. Mas quando a gente tem essa fé, quando a gente vive essa certeza e a gente consegue observar além do véu, a gente consegue observar para fora do túnel, vamos dizer assim, isso dá para nós uma paz, isso dá para nós uma certeza. Porque na realidade, o que nós temos é essa fé. Nós temos essa vontade. Porque nós sabemos que aqui, enquanto nós estivermos nessa carne, enquanto nós estivermos nessa habitação, nós vamos passar por tudo isso. Você pode observar um texto que fala a respeito disso, tá? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Meu irmão José Cardoso, olha lá. Tudo bem? Deus abençoe. Eu estou tentando lembrar aqui a maneira como a gente falava lá na igreja. É o gatinho. Que bom te ver. Deus abençoe. Fico muito feliz que você esteja aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo ele tem uma maneira de se expressar a respeito desse ponto que eu acho muito, muito bacana. E ele diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Tem alguém me chamando aqui para poder fazer qualquer coisa? Co-host, sei lá o quê. Estou ocupado. Ele diz assim, pois sabemos que se nossa casa terrestre,
que é esse corpo aqui, se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, por mãos humanas, né? Que ela é eterna e ela está com os céus, ela está nos céus com Cristo. Boa noite, graça e paz, irmã. Quem que é? Irmã Nildinha, tudo bem? Deus abençoe. Versículo 2: E por isso, neste tabernáculo, que é o nosso corpo, neste tabernáculo, o apóstolo Pedro também fala isso, na segunda carta ele fala a respeito disso. Adriana Casali, Deus abençoe, tudo bem? Seja bem-vinda. E por isso, neste tabernáculo, estamos lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2 agora. Neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se, de fato, formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, ou seja, nós não procuramos o desligamento dessa vida que nós temos, desse corpo fraco. Nós queremos ser, de fato, revestidos. Graça e paz, irmã Nildinha. Nós queremos ser revestidos pelo poder dos céus, que vai trazer para nós aquilo que haveremos de ser na realidade. Então ele diz aqui, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Certo? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Então quer dizer, a palavra que Deus usa para dar para nós a certeza de que nós seremos transformados e colocados da morte para a vida, ela é assegurada pelo Espírito de Deus. Ele é o penhor da nossa vida. Ele é a garantia que nos faz ter essa ligação com Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa ligação, neste mundo terrestre, usando esse veículo que é o nosso corpo, nós passaremos pelos desejos, pelos pecados, nós passaremos pelas tentações, porque o que é natural, ele se desgasta e ele se corrompe e ele vive baseado na natureza. Então nós que somos pecadores, e uma vez eu quero que você entenda isso, eu não peco porque eu sou um pecador. Na verdade eu sou um pecador porque eu já vivo em pecado. Não é o fato de eu pecar que me torna um pecador, mas eu peco porque eu já sou um pecador. Eu estou numa situação, uma natureza caída, que me leva a esse problema. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7, ele também vai dizer, aquilo que eu faço, que eu tenho desejo de fazer, eu não consigo. Aquilo que eu não quero fazer, que eu não deveria fazer, eu acabo fazendo. Pobre e miserável homem que eu sou, quem é que me livrará do corpo dessa morte, dessa natureza que nós temos? E quando você vive num momento ou numa ocasião como essa que nós vivemos agora, em que a oferta para que você viva constantemente em pecado, ela é uma oferta muito grande, você cede às tentações ou você vence as tentações baseado na ligação que você tem com o seu Deus. E é nesse momento que você vai perceber que, de fato, você tem intimidade com Deus. É no momento em que nós deixamos de ceder, é no momento em que nós deixamos de cair. Nós já não caímos com facilidade. Lembrando que nós somos fracos e falhos e que a misericórdia do Senhor é a misericórdia que está nos mantendo de pé. Estão pedindo aqui para poder colocar uma meta, eu vou colocar aqui só para poder não ficar zerada. Onde é que está isso? Meta. Pronto. Está lá.
Só para não ficar zerado. Fica aparecendo aqui e para mim não faz diferença isso agora. Aqui, nesse mundo, nós na realidade só temos duas opções. Ou passaremos uma vida aqui com Deus e nós daremos o prosseguimento nessa eternidade, nesse mundo vindouro ou no céu, como você aprendeu na sua igreja, não tem problema nenhum. Se nós estivermos ligados com Deus, nessa realmente é a verdade. O seu relacionamento com Deus, ele vai definir para você mesmo o seu destino, vamos colocar assim. Mas você precisa entender que todas as coisas que acontecem conosco aqui nesse mundo, aqui nessa existência, ela não pode definir você. Ela não pode prender você em algum insight, em alguma vista, em alguma mira. Porque tudo o que nós temos aqui é passageiro, é efêmero e é finito. Quando nós falamos que fomos criados para ser eternos, nós olhamos para frente, nós olhamos para o futuro e nós cremos então na recompensa que virá após esse momento. Paulo, quando ele está falando com o povo de Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, por exemplo. Primeiro, no versículo 5, ele vai fazer uma lista de títulos e de nomes e de prerrogativas que ele tinha quando ele estava vivendo no farisaísmo, quando ele era um dos que possivelmente iria sentar na cadeira do Sanhedrin, que é o Sinédrio. Então ele tinha muita coisa para ganhar. Se ele fosse manter então os títulos, se ele fosse manter a sua vida nesta hierarquia, ele teria muita coisa para poder manter ou para ganhar. Mas no que ele diz aqui no versículo 7, é muito revelador para nós, que temos a coragem de entender que, na realidade, o que nos espera é maior do que qualquer recompensa. Vamos mandar os corações, manda fogo nisso aí. Então, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e considero como lixo. Aqui a palavra lixo, ela foi deixada assim, foi traduzida como lixo por uma questão de um português polido. Mas no grego ele é utilizado a palavra skibalon. Skibalon, traduzido de um jeito bem bonitinho, significa cocô. Então Paulo está dizendo aqui que todas as coisas que ele já teve, todas as coisas que ele já possuiu, os títulos, a preeminência, toda a hierarquia que ele tinha, toda a autoridade, ele considera como se fosse cocô. A palavra grega é skibalon. Quando foi traduzido, para poder ficar assim, um português polido, Mestre Ailson, graça e paz, seja bem-vindo. Deus abençoe. Na linguagem doméstica, skibalon poderia ser refúgio de alimentos. Skibalon poderia ser aquelas partes dos alimentos que você já não usa. Na linguagem médica, skibalon significa fezes. Então Paulo, ele está comparando toda a riqueza, toda a grandeza que ele tinha neste mundo finito, ele está comparando a skibalon. Por quê? Porque ele encontrou realmente o Messias, ele encontrou realmente o motivo da sua eternidade, ele encontrou realmente, olha o que ele diz aqui, a sublimidade do conhecimento. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Fico muito feliz com a sua presença.
ele encontrou a sublimidade do conhecimento de Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo em mim uma plaquinha dizendo eu tenho títulos, eu tenho poder, eu tenho hierarquia. Porque em Cristo o chão ao pé da cruz é plano. Todos nós temos a mesma preeminência, todos nós temos a mesma, como se diz, importância. Estamos falando aqui em termos de salvação. Logicamente que nós cremos que uma pessoa que trabalha para o Senhor, ela vai ganhar o seu galardão e a sua recompensa, os seus presentes, de acordo com o seu trabalho desenvolvido. Mas no que tange à salvação, todos nós somos iguais. O que tange aos dons do Espírito, todos nós somos. Olha, irmã Malca, Baruch Haba, Shalom, Shalom, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Quando nós falamos a respeito dessa riqueza e dessa profundidade que nós temos, irmã Marcela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós acreditamos que é infinitamente mais, é infinitamente maior aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Conhecer Deus, a vontade de Deus em toda a sua altura, largura, profundidade, em todos os parâmetros conhecidos do ser humano, faz com que você consiga palpar essa eternidade. E como será a eternidade com Deus? Como será o momento que nós vamos desfrutar com Deus? Tentar comparar, tentar entender isso hoje com a nossa mente aqui está escrito na apostila, né? É como explicar a internet para uma formiga. É algo completamente inacessível. Não existe palavras humanas que consigam exprimir Deus na sua grandeza. O que nós podemos é tentar colocar palavras de grandeza e colocar, né, um louvor, uma doçura nessas palavras, fazendo com que as pessoas entendam que nós estamos falando do Criador do Universo. O nosso cérebro não é capaz de entender essa grandeza. É por isso que uma pessoa que vive no ateísmo, ela tem dificuldade de aceitar. Por exemplo, eu pegar esse controle, né? Ou a irmã Malca, o comando, né? O comando da TV, é o controle. E você chegar para a pessoa e dizer assim, olha que coisa fantástica, tá vendo aqui? Que maravilhoso. Como é que isso... Eita, nós, tá todo mundo me chamando para poder fazer co-host, eu não quero fazer co-host. Todo mundo aqui entende que isso aqui é uma coisa tão linda, tão maravilhosa. E se acredita que isso aqui foi criado instantaneamente pelo acaso? Olha, que fantástico. E se eu apontar aqui para a TV, eu consigo comandar a TV, que também foi criado por acaso. É logicamente que a gente não faz isso. A gente consegue perceber que precisa ter uma engenharia muito bem intrincada e um pensamento muito fino para você conseguir acessar todos os ligamentos e as coisas que são utilizadas para gerar uma coisa dessa. E tecnicamente, acreditar que a vida do ser humano é feita por acaso é muito fácil, né? A gente consegue acreditar que dois serizinhos se chocaram, criaram o tão famoso Big Bang e ocasionalmente tudo veio a existir. Sendo que você não consegue explicar para mim como é que se monta uma coisa desse, um óculos. Coruche. A Coruche é uma região aqui de Portugal. Eu não sei se a pessoa que está falando a respeito disso, ela é de Coruche. Eu não peguei aqui os comentários. Aqui tem um local chamado Coruche. É uma localidade. Então talvez a pessoa está falando aí de Coruche. É no Alentejo, né? Eu já passei lá perto, mas eu nunca cheguei a entrar. Vocês estão entendendo? Então como é que você consegue dizer para mim que isso aqui é algo criado por acaso?
Como é que você consegue dizer para mim que isso aqui foi algo criado por forças da natureza ocasionais e o ser humano, ele é algo criado ocasionalmente? Tentar explicar isso é de uma profundidade abissal, não tem como. Se você conseguir, abra comigo, primeira carta, desculpa, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9. No momento em que você consegue focar que existe um Criador, um arquiteto do universo, que existe um Deus, ou não sei como é que você aprendeu a chamar, se você passa pelo ateísmo. Irmão Célio, que bom que você está aqui, Deus abençoe. E aí, nesse momento, nós utilizamos então palavras humanas. Tudo tem um propósito. O óculos tem uma função. Exatamente, é isso. Mas o interessante é que as pessoas que vivem com essa falta de fé e exercem o seu direito ao ateísmo, elas dizem que o ser humano e toda essa criação que nós vivemos nela, essa nave espacial que é o planeta Terra, foi criada por acaso. Como que isso foi criado por acaso? Se para poder fazer isso aqui tem que ter uma engenharia abissal, cara. Tem que ter uma engenharia absurda. O Tzimtzum, a contração do eterno, também. A contração, né? São o quê? São 5 ou 7 contrações. Ó, já está entrando em papo de Kabbalah já. Por quê? Se você consegue fazer essa analogia, você consegue chegar ao ponto que nós queremos falar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, olha, ele vai pegar um texto, o apóstolo Paulo pega um texto de Isaías 64. Isso faz sentido? Não faz sentido, não é pensamentos assim não. Respeitamos quem tem essa opinião, mas não faz sentido. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão Raul, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Kabbalah é uma porção do estudo da Torá pelos judeus ortodoxos. A palavra Kabbalah, ela vem do verbo lekabel, que significa recebimento. Então tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você recebe baseado numa explicação é uma Kabbalah, né? Para você não ter os crentes, né, que tem a mania de falar assim, eu creio, eu recebo, então você vai falar em hebraico, você fala ani mekabel, eu recebo, né? A Kabbalah, ela é uma forma que os rabinos ortodoxos, eles exploram os escritos da Torá. A criação dos mundos é 5, né? Eu já não lembro. Tem tempo que eu fiz esse curso. Então a Kabbalah, ela fala a respeito disso, né? Por exemplo, nós temos a mania de ler o texto e procurar profundidade no texto. Tem o literal, tem a informação que está escondida e tem aquele simbologismo, tem as figuras de linguagem. Colocado de uma certa maneira, a grosso modo, a Kabbalah ela poderia ser entendida por nós, a grosso modo, como sendo o sentido figurativo da Torá, né? Tem o nível Pshat, que é o básico, tem o Drash, que é as opiniões, que é as parábolas e as simbologias, tem o Remes, que são as dicas, depois tem o Sod, que é a base principal, que é o escondido, e eu já me perdi, é Pardes, Pshat, Remes, Drash, Sod, e falta um que eu esqueci agora, Pardes. Alguma coisa assim. Mas voltando aqui para o nosso texto. Não existem palavras humanas que conseguem colocar para nós a grandeza que é você existir. A grandeza que é... Muito obrigado, irmão Raul. Deus abençoe.
Nós temos que fazer outra live daquela para a gente poder falar mais, para a gente poder conversar mais. Eu gostaria de falar com vocês. Tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Roger, tudo bom? Deus abençoe. Fique por aí. Não tem como nós nos expressarmos no idioma humano para poder conseguir colocar a grandeza de Deus. Não é possível. Então, quando nós falamos da eternidade, quando nós falamos da existência após essa vida, amém, glória a Deus, vai ser muito bom, a gente tem que fazer isso. Está chovendo aí? É chuva de bênçãos, olha, é até um hino da harpa, chuva de bênçãos. Nós não conseguimos atingir a mente de Deus. Logicamente que Deus não tem mente, né? Deus não tem corpo, Deus não existe. Deus, ele é o Criador, não tem palavra que nós podemos entender Deus. Quando nós lemos Mateus 25, por exemplo, exatamente, é voltar ao Gan Eden. Voltar ao Gan Eden é você voltar novamente ao marco zero. É como se a Terra fosse reiniciada e nós pudéssemos então usufruir agora completamente perfeitos, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de deterioração, sem nenhum tipo de coisas ruins, vamos colocar assim. Aí se cumpre o que está escrito em Apocalipse, que vai dizer que lá Deus tirará dos seus olhos toda lágrima, todo sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá choro, porque nós estaremos para sempre com o Criador. E a terra não haverá luz, porque o Cordeiro de Deus ele iluminará todo o ambiente. Não haverá mais templo, porque nós habitaremos no coração do próprio Deus. Ou seja, são palavras, são poesias, são coisas que nós utilizamos do linguajar humano para poder tentar explicar alguma coisa que é supernatural. Mateus 25, ele dá para nós um gostinho. Jesus estava explicando para os seus discípulos e apóstolos quando ele fala a respeito desse texto aqui. Ele fala sobre aqueles que fizeram o bem para o seu próximo, aqueles que ajudaram, a mim ajudaram, aqueles que faltaram ajuda, que negaram ajuda, foi a mim que vocês negaram ajuda. E ele depois, eu vou começar aqui do 31, que é para poder fazer o contexto e você entender. Mateus, capítulo 25, do 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, e toda aquela parábola que nós já falamos a respeito disso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos fazer obras para sermos salvos? Lógico que não. Nós não conseguimos fazer uma barganha com Deus nem mesmo se a gente quisesse. Não é possível. Mas tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, tudo aquilo que nós fazemos para fora desse corpo, que faz o bem para as pessoas, que faz o bem para o seu semelhante e, ainda melhor, que faz o bem para o seu inimigo. Tudo que você consegue fazer para abençoar até mesmo os seus inimigos, isso gera para você como é que se diz? Vamos colocar uma linguagem bem infantil, pontos, entende? Isso gera para você pontos. Se você abrir em Efésios, fica mais fácil de eu explicar com a Bíblia, porque às vezes as palavras que a gente usa não são palavras tão boas. Capítulo 2, o versículo 8. Um texto super conhecido. Travou para mim? Travou aqui a live? Sacode assim o celular para ver se solta.
Veja aí se está melhor. Eleva a nossa alma e aproxima do Eterno. Sim, com certeza. Amém. Obrigado, Deus, pela sua bondade. Sim. A Tzedakah. Sim, a Tzedakah, ela é algo que nós podemos fazer para o próximo, né? Tzedakah é a palavra que vem de tzadik. Vem de... são atos de justiça, né? São bondades, são atos de justiça. Ah, estava quente aí? Aqui ficou meio bagunçado. Às vezes chovia, às vezes fazia calor, ficou uma loucura. Enquanto a gente não fixar isso aí, já está melhor? Pronto, olha aí que maravilha. Atos de justiça, exatamente. O texto fala da salvação pela graça de Deus, que Deus ele nos salvou, ele nos redimiu, nos justificou, purificou do pecado, pela sua graça, pela sua vontade, única e exclusivamente. E no versículo 10, ele fala de uma coisa maravilhosa. Pois somos feitura dele, somos criação. Ué, mas eu aprendi que a gente era filho de Deus? Não. Nós não somos filhos de Deus. Pela adoção de filhos, baseado no Espírito de Cristo, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas nós somos criatura, somos feitura da mão dele, nós somos criação. Então vamos lá, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que o apóstolo quer dizer aqui? Que uma vez que Jesus salvou você pelo mérito dele, que ele fez todas as coisas, ele fez todo o trabalho, tetelestai, está consumado, está completo. Ou como nós temos aqui uma irmã judia, vamos falar em hebraico, nishlem, está completo, atingiu a plenitude. Então, agora, nós vamos fazer atos, e todos esses atos eles serão somados para nós como atos de justiça. Estamos na semana de Matzot, purificação e meditação. Já conseguiu vender todo o Hametz? Eu vi um vídeo dos judeus lá em Jerusalém vendendo Hametz, queimando Hametz, é muito engraçado. Então, exatamente, passa na Sefirot. Então, tudo aquilo que nós fazemos a partir deste momento em que nós somos salvos e redimidos por Jesus, conta como boas obras para galardão. Para galardão. Entende? Não é que nós fazemos para ser recebidos, para ganhar salvação, para trocar. Não existe troca. Não existe possibilidade de troca. Mas pensa bem, quando nós estivermos nessa qualidade de vida, quando nós estivermos vivendo a eternidade, nós encontraremos todas aquelas pessoas que passaram pela nossa vida. Todas aquelas pessoas que em algum momento nós fizemos amizades, nós aprendemos com elas, nós vivemos junto com elas. E isso faz com que, de fato, a gente viva essa koinonia, essa amizade, essa intimidade de amor entre os irmãos. Nós seremos libertos de toda dor, recompensados por nossa fidelidade na terra. Lembrando que tudo isso é baseado na graça de Deus. Não se come hametz, né? Hametz é algo fermentado. A palavra hebraica é seor. Fermento, seor, acho que é seor. E o hametz, ele é o alimento que passou pela fermentação. Então, pensa bem numa coisa. Muitas pessoas acreditam que quando você morrer, né, quando você deixar de existir nessa existência física terrena, que você vai para um céu onde tem nuvens e vai ter lá uma casa feita de nuvens, uma poltrona feita de nuvens, e você vai recostar naquela poltrona feita de nuvens e você vai delirar ali a eternidade inteira. Olha, nós temos uma visão de uma recompensa
nesta terra. Nós temos uma recompensa neste mundo. A profecia que está escrita claramente no livro de Malaquias, ela fala que quando o Senhor voltar, quando o dia do Senhor acontecer, a eternidade ela chegar no mundo, essa terra será restaurada. Este mundo vai ser restaurado. Não é à toa que Jesus, olha lá, vai sentar na nuvem e tocar a harpa com Deus. É o que está escrito aqui. Vamos ficar tocando harpinhas? E Jesus ele falou a respeito disso, né? Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque eles vão herdar a terra. Tem vários textos que falam a respeito da renovação deste mundo, para que a gente possa viver aqui de uma forma plena, de uma forma sem todos os tipos de coisas ruins, como nós já falamos, mas vai ser aqui. O próprio Deus, ele habitará em Cristo no meio de nós. Nós vamos viver aqui, neste local. Ah, irmão, mas fala das grandezas do céu. Claro que fala das grandezas do céu. A palavra fala que a grande Jerusalém, criada por Deus, descerá do céu. Aí, a irmã acabou de colocar aqui, ó. A nova Jerusalém descerá do céu. E ela vai descer do céu para onde? Desce do céu para o céu? Não faz sentido. Vários textos falam a respeito da renovação desta terra. Leia Malaquias. Malaquias fala a respeito disso. E nós vamos passar, né, a irmã Malca está aqui e vai me ajudar. Nós vamos passar pelo Tikkun Olam, nós vamos passar pela retificação do mundo. A retificação do ocultamento, né? Olam também significa ocultamento. Ou seja, essa terra ela vai ser transformada, ela vai ser adornada, ela vai ser trabalhada de forma a voltar ao original. Vai voltar naquela perfeição que era antes. Não vai haver espinho, não vai haver pedra pontiaguda, nós vamos participar da glória de Deus, da presença de Deus. Ó, apareceu aqui um daqueles quebra-cabeças para poder montar. Para lá, pronto. Isso. Quem subir para morar no céu vai bater a cabeça na Nova Jerusalém descendo. Olha aí a piada crente. Abre comigo no Salmo 33. Ó, só para poder não falar que o irmão Gil fala e não traz o texto bíblico, né? Na nossa Bíblia cristã, tá no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Na Bíblia israelita, o último livro é Divrei Hayamim, que a gente chama de livro de crônicas. Para eles é o último livro. Então, olha o que está escrito lá. Tchururu, tchururu, tchururu. Eu vou ler o capítulo todo, que é bem curtinho, e dá para a gente entender melhor. A recompensa vai ser linda, né, irmão Raul? Glória a Deus, vamos viver numa terra abençoada. Malaquias, capítulo 4. Pois, eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. Por quê? Porque não vai aguentar, não vai ficar, não vai ter existência. O mal não existirá no nosso meio, nessa terra. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes restará nem raiz nem ramo, a terra vai ser toda aplainada. O que nós falamos em hebraico, Tikkun Olam, é a retificação do mundo, do universo, fazendo com que é oculto, a palavra mundo em hebraico é Olam, significa ocultamento, ocultação, e foi substituída para a nossa palavra mundos, né, que significa arrumação, significa forma, foi também substituída por o grego cosmos, que é uma ordem linear das coisas, né? Mundo, mundos, cosmos, olam, significa ocultamento. E neste ocultamento não vai haver o ocultamento de Deus, porque Deus, ele andava no meio do jardim do Éden e o próprio Adão e a própria esposa, Havá, a Eva, ela tinha contato com ele. Eles se viam. O contato era físico, de forma que nós vamos retornar a este momento, onde Deus não será mais oculto aos nossos olhos.
Se você olhar para a sua lâmpada agora, na sua casa, você consegue ver o que está escrito? No fundo da lâmpada, você consegue ver o que está escrito? No fundo da sua lâmpada? Não, porque a luz, ela ofusca os seus olhos. E como é que a gente consegue saber o que está escrito na lâmpada? Se a gente ocultar a luz, se a gente apagar. Então, aí vamos poder chegar perto da lâmpada e ler o que está escrito lá. Assim também é Deus. Para que Deus seja notado para nós, ele precisa se restringir, ele precisa se ocultar. É por isso que o Salmo 8 ele fala que... eu estou lembrando dele aqui em hebraico, não estou lembrando em português. Adonai, Adonai, ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tenahodha ala hashamayim. Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome que colocaste sobre todas as coisas. Ajuda aí, irmão Malca, se eu falei certinho. O Salmo 8 fala a respeito disso, que o ocultamento de Deus ele está evidente na sua criação. Ele está evidente no mundo criado. Olha o que diz o profeta. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É logicamente que a comparação aqui é o Salmo 8, sim. Adonai, Adonai, ma'adir shimcha bechol haaretz. A linguagem que o profeta usa é uma linguagem campestre, é uma linguagem completamente bucólica, rural, porque era isso que ele via, né? Mas se você for, sei lá, colocar aí com palavras de hoje, você vai dizer assim que é uma grande... e ela escreveu em hebraico lá. É isso mesmo, Asher tenahodha ala shamayim. Então é Senhor, Senhor nosso, quão grande é o seu nome sobre toda a terra que colocaste acima dos céus, alguma coisa assim. E o próprio Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala a respeito disso, que nós seres humanos somos indesculpáveis perante Deus, porque diante dos nossos olhos está a grandeza de Deus baseada na sua criação. A água fala conosco, as montanhas falam conosco, o mundo fala conosco, sabe? De uma forma gloriosa, que nós conseguimos compreender a glória de Deus. Então aqui ele fala que vocês sairão e saltarão como bezerros na estrebaria, né? Falando de uma forma muito bucólica e rural. Ou você pode falar assim, você vai ficar tão feliz como uma criança no shopping, vamos colocar assim. Né? É uma comparação mais atual. Então, aqui ele vai falar a respeito da criação de todas as coisas, da retífica que o mundo vai chegar e vai nos oferecer. Salmo, no capítulo 33, Salmo 33, versículo 11. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem ele escolhe como sua herança. Então entenda uma coisa, falar sobre a criação de Deus, usando o nosso linguajar humano, as nossas ideias pequenas, é algo completamente desafiador. É por isso que as pessoas falam que, poxa, você tem que ter muita fé para você acreditar na Bíblia e não sei o quê. Rapaz, o cara tem que ter muita fé para poder ele acreditar que uma grandiosidade dessa foi criada por acaso. Não tem como. Que todas as peças desse aparelho foram colocadas em ordem e em sequência, com todas as cores e funções, de forma aleatória. Não, isso aqui foi feito por um homem super inteligente. Pois é. Agora imagina a criação do universo. Só explica para mim a fotossíntese de uma planta. Só explica para mim a maneira como que a água ela evapora e vira chuva e cai de novo no mesmo lugar. É perfeito demais, sabe? É tudo muito bem feito. Tudo colocado no seu devido lugar. Então, para nós falar da eternidade
com um linguajar efêmero, com um linguajar humano, é muito pequeno, é muito pouco, entende? Deus é tremendo, é só isso que a gente consegue falar. Deus é tremendo, porque não existem palavras nos nossos vocabulários que conseguem fazer com que nós consigamos falar de Deus de uma forma justa, sabe? A profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus. Quem consegue falar de Deus de uma forma inteligível usando a sua mente? Não é possível. É por isso que quando a gente fala que o ser humano foi criado para ser eterno, aí aquele que não acredita, ele vai dizer assim, mas então, já que é assim, por que o ser humano morre? Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7? Ou é 17? Eu fiz uma pregação inteira sobre isso. Gênesis 3, acho que é o 17. É o 17. Gênesis 3, 17. Sabe por quê que está tudo ruim? Sabe por quê que Adão Arishon emanava luz? Pois é por isso que quando ele peca, ele vê a sua nudez, ele vê o corpo, né? E Deus prepara para ele roupas de pele. Sabe por que está tudo ruim? Sabe por que o mundo é tão difícil? Sabe por que é tudo tão pesado? Gênesis 3,17. No meio do versículo tem uma frase. A terra é maldita por sua causa. Entendeu? A terra é maldita por sua causa. Tá? Não, eu não estava lá, eu nem existia. Existia sim. Nós estávamos dentro da carne de Adão. O nosso DNA é o mesmo dele, nós somos descendentes humanos físicos dele. A nossa alma, nossa alma descende da alma matriz criada dentro de Adão. Então, quando a gente fala, Miguel Godinho, que bom, cara, que você está aqui, Deus te abençoe. Tem muito tempo que eu não te vejo, rapaz, mudou? Que bom te ver, como é que tá a menina? Então eu gosto de pegar esse texto e falar com uma pessoa quando ela começa a questionar. Mas se Deus é tão bom, por que o mundo está assim? Se Deus é tão bom, por que tem tanta violência? Se Deus é tão bom, por que tem tanta coisa acontecendo e passando fome, sei lá o quê? Está escrito aqui, ó. A terra é maldita por sua culpa. Por sua culpa. Entendeu? Porque nós escolhemos um caminho sem Deus, nós escolhemos um caminho sem o Criador. Certo? O fruto do conhecimento, ele poderia ser dado por Deus diretamente para nós, sem passar por aquela a árvore, sem passar pela desobediência. Deus, ele explicaria, ele ensinaria todas as coisas, todo o conhecimento. Mas o homem quis? Não. O homem quis assim, Deus, muito obrigado, o planeta é muito legal, agora o senhor vai para sua sala, deixa que daqui para frente eu assumo. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante todos os dias da sua vida. E preste atenção, aqui ele fala da mulher, mas se fosse a questão ao inverso, teria pecado do mesmo jeito, tá bom? Porque Adão e Eva eram um só. Os dois são um só. Entende? Quem vive no Espírito Santo não vê a terra como algo maldito, e sim uma passagem para a vida eterna. Amém? Consigo entender assim também. É isso mesmo. Mas é só para você entender que a terra está maldita hoje por sua culpa. É pelo nosso pecado, pela nossa escolha, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de trabalhar. A culpa é nossa. Entende? Isso só vai parar, isso só vai voltar à plenitude quando a gente entender o que Deus fez por nós. Romanos 5. Romanos 5. Espera aí que já acabou a minha música.
Ai, ai, Jesus. O versículo que eu usei lá na igreja outro dia foi... Acho que não foi esse. Peraí. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Olha lá que interessante. Romanos 8, 17. Romanos 8, 16, 17. Olha, interessante. Esse texto é muito bom. A culpa e dela é o sim do ser humano. Certo? A Nahash, a cobra, ela é a personificação do desejo mau. Antes ela era externa ao corpo. Com a desobediência do homem, o desejo, a inclinação para o pecado se tornou interna, se tornou dentro. Até então, naquele momento, o homem tinha livre-arbítrio, 100% livre-arbítrio, ele podia escolher. Agora que ele ingeriu esse conhecimento, que o mau instinto, né, o Yetzer Hara, como a gente chama em hebraico, ele está dentro do ser humano, nós não temos essa possibilidade. Nós nunca mais conseguiremos viver desejando não pecar, porque o pecado faz parte de nós. E quando isso vai mudar? Isso vai mudar quando a gente entender isso aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qual glória? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu estou lendo Nova Almeida Atualizada. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Eu, Adão, Eva, você, todos nós. Certo? Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí você pode perguntar, uai, mas espera lá, não entendi isso. Aqui não diz que ela aguarda, que ela espera ardentemente a revelação dos filhos de Deus? Então, eu já estou aqui, olha o Filho de Deus aqui. Nós somos filhos de Deus. Então, ela não tem mais do que esperar, né? O problema é que nós não estamos agindo como filhos de Deus. Nós não estamos agindo como quem vive sendo filho de Deus. E é isso que atrasa essa revelação. Então, aqui para nós, a mensagem é criado para ser eterno. O telefone está sem bateria? Se desaparecer, a gente já sabe. Tá bom. Eu também já vou encerrar. Aqui para mim já é meia-noite. Eu já vou encerrar. Só para a gente poder terminar, então, vamos ler os últimos textos. E isso faz parte de quê? Essa redenção que todo o planeta vai passar, essa amostra que nós temos aqui na Terra, esse pequeno período de tempo que fala a respeito da manifestação dos filhos de Deus. Meia-noite e meia, né? Pois é. Isso só vai acontecer quando nós conseguirmos viver como filhos de Deus. Muitas vezes são pensamentos superficiais e sentimentais. Não é saudável viver negando a realidade da morte. Tem um texto, Eclesiastes capítulo 7, eu não vou ler, mas você conhece, depois você pode ler se quiser. O pregador ele fala assim: é melhor ir numa casa onde acontece um velório do que visitar casas de festas. Quando nós sabemos a nossa finitude,
quando nós sabemos o tempo que nós temos e nós vivemos de acordo a entender, né, o que aconteceu, o que nos tomou, esse mundo do jeito que ele está, essa forma de viver. Então você consegue perceber que essa finitude, ela é bem-vinda. Toda vez que eu vou trabalhar, e hoje, por exemplo, hoje eu coloquei 2 para serem velados na igreja, né? Então amanhã eu vou lá para a gente poder fazer o serviço de funeral. E tem um rapaz, a igreja católica aqui, ela faz um serviço chamado Ministro das Exéquias. Nem toda igreja manda o padre para poder celebrar o funeral. Algumas igrejas o padre não vai. Então eles enviam o ministro das exéquias, que é um homem, pode ser um diácono da igreja, ou ele pode simplesmente fazer o curso de ministração do ritual romano de enterramento, e eles fazem esse processo lá no cemitério, né? Ou na cremação, no crematório. E tem um rapaz que ele trabalhava nessa área, e ele falava muito isso. Rapaz, é a vida, né? É verdade, é a vida. Pois é. Você fica perto dele meia hora, ele fala umas 15 vezes. É assim, é a vida, é assim. É a vida, é. E eu sempre falava assim, graças a Deus que é assim, graças a Deus que é a vida. Imagina você passar a eternidade inteira presa nesse corpo. Imagina você passar uma eternidade inteira preso nessa carne, com dor, com fome, com pranto, com desespero. Então, graças a Deus que nós vamos ser redimidos e nós vamos vencer a morte, como o apóstolo Paulo fala, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu instrumento de morte? Porque a morte, ela vai ser a última das conquistas. Nesse momento em que nós passarmos, graças a Deus pela morte, nós vamos deixar esse tabernáculo, esse corpo falível, e nós vamos retroceder novamente à perfeição que Deus nos quis, e nós vamos viver para sempre com o Senhor. Então nesse momento acaba tudo. É por isso que é bom você muitas vezes visitar um local onde tem um funeral, para você entender a brevidade da vida e você conseguir compreender a grandeza que é viver a eternidade com Deus. Para acabar, se você possui, a idade chegou, irmãos, a idade chegou. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Cristo, não precisa temer a morte. A morte é a porta para a eternidade. Será o seu nascimento na vida eterna. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Ou como dizem os portugueses, capítulo 13, versículo 14. De fato, não temos aqui cidade permanente. Aqui, nesse corpo. 13. Né? De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Não esqueçam da pátria, do bem e da mútua cooperação, da prática, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois dos tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui também em Hebreus o escritor fala a respeito de você ter uma pátria que seja a pátria de verdade, onde nós estaremos juntos e unidos com Deus. O irmão Raul está dizendo lá, que quem quiser salvar, busca salvação em vida. Após os desligamentos, nem padres ou bispos nos salvará. Ninguém salvará, né? O único que consegue nos salvar, nos libertar do julgamento é Jesus. Sem Jesus, só julgamento. Então, meus queridos, tudo vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Vai ser muito, muito rápido.
você pode desativar os seus convites para essa live. Você não receberá. Opa, vou desativar. Obrigado. Agora que eu vou desligar, apareceu o botão para desativar os convites de co-host. Para a gente acabar, 2 Coríntios 5, versículo 6. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, enquanto nós vivemos aqui, nessa estadia, neste corpo físico, nós estamos sempre ligados a este mundo físico, o que, portanto, nos afasta da perfeição. É por isso que Paulo, quando ele vai chegar para os seus amigos, os seus irmãos, a tenda, né? Exatamente, o tabernáculo desse mundo. Quando Paulo vai chegar para os seus irmãos de Filipos, ele diz assim: eu não sei o que é melhor. Se é eu permanecer aqui com vocês, e para vocês vai ser melhor porque estaremos juntos, ou se é eu passar para Cristo, que é infinitamente melhor, né? Então depois ele fala assim: obrigado, irmão Fernandes, atingimos a meta, 80% da meta, muito obrigado, Deus abençoe vocês, pessoal, valeu mesmo, obrigado. E ele fala o seguinte, acho que é Filipenses 1:21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é um lucro. Então é nós. Para mim, viver é Cristo, ou seja, enquanto eu vivo nesse tabernáculo, nesta tenda que é o meu corpo, eu prossigo promulgando o Evangelho, falando da verdade de Cristo, porque viver é Cristo. E o morrer? O morrer é um lucro gigantesco. É um lucro muito grande, porque estaremos para sempre com o Senhor. Entendeu isso? Conseguiu entender? Nós fomos criados para ser eternos, nós fomos criados para pertencer ao Senhor, nós fomos criados para estar para sempre com Deus. Aqui, neste tabernáculo, nessa existência física, enquanto estivermos vivos, e quando nós passarmos para o outro lado, estaremos para sempre com o Senhor. Num piscar de olhos, nós vamos nos encontrar com eles. E Paulo tinha uma esperança que era muito linda. Se vivemos, vivemos para o eterno. Exatamente. Paulo tinha uma esperança muito linda. Ele falava assim: porque eu não quero que vocês se enganem com o que há de acontecer na volta do nosso Senhor Jesus. Que ele virá num piscar de olhos, assim como um relâmpago atravessa de um lado ao outro. E os vivos serão trasladados, os mortos serão... a ordem é ao contrário. Os mortos serão ressuscitados primeiro. E nós, ele fala assim, nós os que ficarmos vivos, seremos juntados a Ele, nos encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já tinha isso fixo na sua mente, que ele seria um dos que veria Jesus voltar ainda vivo. E isso diminui a promessa? Claro que não, porque ele se encontrou com Cristo do mesmo jeito. Seja que ele fez a passagem para o outro lado, ou seja que ele está aqui vivo, olhando para o céu e vendo isso chegar. Entende isso? Então, pensando no meu propósito, você pode entender isso. Um tema para reflexão. Há muito mais na vida... Aí, já estou velhinho. Há muito mais na vida que apenas aqui e agora. Muito mais do que isso que você está vendo aqui agora. Certo? Um versículo para você memorizar. Até terça-feira que vem, quando nós faremos uma outra live, se Deus permitir, e se Deus achar que isso é útil, como diz a irmã Idelma. Um versículo para você memorizar. Primeira carta de João. Iremos para Eretz Israel, Jerusalém. Seremos todos uma Jerusalém de Deus, né? Aqui na Terra Gloriosa. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa,
bem como os seus desejos. Na Bíblia do crente está escrito concupiscências, mas é desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seja nessa vida, seja na próxima, seja no mundo, seja fora do mundo. Seja neste mundo corrompido, você brilhando como luzeiros, como sendo grandes luzes que demonstram o poder de Deus, a sua graça, a sua salvação, ou seja já no retorno do Senhor. Memorize esse versículo, memoriza, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa, bem como seus desejos ou concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma pergunta para você meditar e pensar no seu propósito. Até a próxima. Olha, André Carvalho, shalom, shalom, graça e paz, tudo bem? Já chegou no finalzinho, já vou desligar. Deus abençoe tua vida. Boa noite, boa noite. Mehmet Ostos. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Uma pergunta para que você possa pensar, meditar no seu propósito até o nosso próximo encontro. Uma vez que eu fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? E qual é a única coisa que eu vou fazer? Pensando no seu propósito, uma vez que você foi criado para ser eterno. A nossa eternidade, ela começa aqui. A nossa eternidade começa aqui, no momento em que nós aceitamos o Evangelho, no momento em que nós somos mergulhados no corpo do Messias, no momento em que nós fazemos parte dessa família de Deus. Esse é o momento, esse é o nascimento do reino de Deus. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está em nós. E é disso que se trata o Evangelho. O reino de Deus, ele está aqui, ele já chegou. E nós precisamos fazer isso acontecer. Nós precisamos fazer essa verdade seguir em frente. Se você entendeu, se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, leve essa palavra, ensine para as pessoas, leve essa mensagem. Nós somos eternos dentro de uma tenda à espera de voltar ao original. Exatamente. Se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, leve essa mensagem adiante, tá? E se Deus quiser, nós vamos nos ver. Somos eternamente, somos sim, somos eternamente criados para ser eternos. Nós não fomos feitos para viver uma vida fútil neste mundo e ser descartados em qualquer lugar. Yeshua boa que vem é o Senhor. Amém. Então, queridos, se você entendeu, se você aprendeu alguma coisa aqui, leve adiante. Nós vamos nos ver lá, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Quem não tem apostila ainda, manda para mim uma mensagem e eu envio para você essa apostila pelo WhatsApp. Na bio aqui, no TikTok, tem o link. Nós chamamos de link list, né? Tem o link. Quem tem o meu WhatsApp pode mandar para mim uma mensagem que eu vou mandar, eu vou enviar essa apostila para você, completamente grátis. Entendeu? E nós vamos poder estudar isso. Terça-feira que vem, se Deus quiser, se for permitido, a gente se reúne novamente às 23 horas aqui de Portugal, ou para vocês aí no Brasil, às 19 horas. Estaremos aqui, se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos numa próxima, se Deus quiser. Ou como diz os meus ancestrais, um beijo e um queijo. Ó. Até a próxima. Tchau, tchau, Instagram.